Boa noite para todos vocês. Noite de bênçãos, noite de milagres em nome de Jesus. Nós vamos entrar em oração. Se você não preparou aí, prepara um pouco de azeite. Quem tiver o azeite, prepara o azeite. Quem não tiver o azeite, bispo, não tem azeite, prepara o óleo mesmo, porque hoje, quarta-feira, é dia de unção com óleo. A palavra manda ungir o enfermo com óleo e orar em nome de Jesus. E a oração da fé vai levantar o enfermo. Então, quem puder, prepara aí o óleo, então o azeite, para a gente fazer a unção. E se você puder também, prepara uma garrafa com água. Prepara aí a garrafa com água. Eu vou consagrar a água, vou abençoar a água no propósito da saúde. Amém? Vamos orar agora, vamos falar com Deus. Você vai fazer aí da sua casa, aonde você está agora, o teu santuário, teu lugar de oração. É a igreja do Senhor Jesus Cristo chegando aí na tua casa. Eu vou orar por você, mas você não vai assistir a sala de oração, não. Você vai participar, você vai orar junto comigo, porque se você participar com a sua fé, eu tenho certeza que quando eu terminar, você sai levando saúde, bênção para a tua casa, bênção para a tua vida no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se você puder, aí onde você está, feche os teus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus, porque é na presença de Deus que nós vencemos lutas. É na presença de Deus que nós vencemos todas as batalhas. Feche os teus olhos, poderoso Deus e Pai. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós entramos na presença do Senhor em oração nessa noite de quarta-feira, a noite da cura dos enfermos, a noite dos milagres, a noite das causas impossíveis. Pai, nós nos colocamos em oração em o nome do Senhor Jesus, porque sabemos, Pai, que esse nome está acima de todos os nomes, que esse nome tem todo o poder, meu Pai. Por isso, Deus, no nome de Jesus Cristo, eu levanto agora a minha voz em oração. Eu levanto a minha voz aos céus. E eu apresento, meu Deus, ao Senhor em oração a vida do teu povo. A vida de cada pessoa comigo aqui nessa noite, meu Pai. Eu apresento, meu Deus, a vida dessa mulher, desse homem, desse jovem, dessas crianças. Eu apresento, Pai, esta pessoa, meu Deus, que entra aqui na sala de oração, porque ela precisa, Pai, precisa do teu agir, do teu mover, do socorro do Senhor, meu Pai. Essa pessoa, meu Deus, doente, enferma, quem sabe, Pai, desenganada dos médicos. Mas o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é o doutor dos doutores, Pai. Por isso, nessa noite, meu Deus, toca, Pai. Toca na saúde do doente, do enfermo. E opera um milagre, meu Pai. Cura, meu Pai, para que o teu nome seja glorificado. Meu Deus, eu oro por essa que pede pela sua casa, que pede pela sua família, meu Pai. Essa esposa, esse marido, que pede restauração para o casamento. Essa mãe que pede a libertação da filha, do filho, que está no vício da bebida, que está nas más companhias, que está no vício da droga, do jogo,
da pornografia, da prostituição. Oh, meu Deus, toca nessa família, nesse lar, meu Pai, que tem estado em pé de briga, Senhor. Parece mais um campo de batalha. Todo mundo brigando contra todo mundo, meu Deus. Pai, eu oro por esta pessoa que está sofrendo um problema emocional, meu Pai. Depressão, ansiedade, pânico, desespero, medo. Oh, meu Pai, o Senhor disse na tua palavra que tudo aquilo que eu pedir na oração, crendo eu vou alcançar, eu vou receber, meu Pai. E eu não peço para mim, Senhor, mas eu peço para essa pessoa. Vem tocar na vida dela nessa noite, Pai, para curar, para libertar, para fazer, meu Deus, o impossível possível. Porque, meu Pai, nós não estamos aqui falando com a parede. Eu não estou orando para esse teto que está acima da minha cabeça, não, Pai. Eu estou clamando ao Deus dos céus, ao Deus da Bíblia, ao Deus criador do universo, aquele que pode tudo, aquele que pode todas as coisas. Vem abençoar, Senhor. Vem secar essa lágrima que cai desse rosto agora. Lágrima de dor, lágrima de desespero, lágrima de alguém que não sabe mais o que fazer, de alguém que já tentou de tudo, e já tentou de todas as maneiras uma saída, uma solução, e não conseguiu, não tem conseguido. Mas eu sei, meu Pai, que o Senhor tem a saída, que o Senhor tem a porta, que o Senhor tem a solução, meu Pai. Por isso eu peço, meu Deus, que os céus se abram nesta noite e que as bênçãos sejam derramadas. Esses momentos, Pai, que nós vamos passar aqui, que o Senhor venha estar trabalhando no nosso favor, fazendo aquilo que nós não podemos fazer, abrindo a porta que nós não conseguimos abrir, fazendo aquilo que o homem não pôde fazer. É isso que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Eu entrego, Pai, a vida de todo o povo nas tuas mãos. Eu entrego aqueles que aqui já estão. Eu peço, meu Deus, traz aqueles que ainda não puderam entrar, não puderam conectar. Pai, faz com que essa transmissão dessa noite chegue, meu Deus, para aquela pessoa que está desesperada, que está sofrendo, que está gemendo. Aquela pessoa, meu Pai, que talvez o inimigo já colocou na mente dela, na cabeça dela, que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Mas eu sei que tem jeito, que tem solução. Então eu peço, Pai, faz essa transmissão chegar para ela. E usa a minha vida, Senhor. Usa a minha fé. Usa a minha boca, Pai. Que eu seja instrumento de bênçãos na vida de todo o povo nessa noite. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Ore assim comigo aí da tua casa. Meu Deus. Ore com fé, gente. Meu Deus. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego todos os meus problemas nas tuas mãos. Senhor Jesus, vem me curar nessa noite. Vem me libertar nessa noite. Vem me abençoar. Faz, Senhor, aquilo que eu não posso fazer. Controla o que eu não posso controlar. É o que eu te peço
e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê nessa bênção, diga que assim seja. Amém. Graças a Deus, louvado, glorificado, magnificado seja o nome do Senhor Jesus. Se você puder ir na tua casa, aplauda o Senhor Jesus Cristo. Ao nosso Deus toda a honra, ao nosso Deus toda a glória, toda adoração e exaltação em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Glória a Deus. Mais uma vez, gente, boa noite para todos vocês. Que Deus cubra a tua vida com toda a sorte de bênçãos. E eu tenho certeza que Deus já está trabalhando na tua vida, que Deus já está te abençoando nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Boa noite para você que entrou depois da oração inicial, você que está comigo aqui na videoconferência, você que está comigo através do YouTube. Sejam todos bem-vindos a essa sala de oração dessa quarta-feira. Hoje nós vamos orar para a cura dos enfermos, oração dos milagres, a oração das causas impossíveis. Amém? Tá todo mundo me ouvindo bem? O som tá chegando bem aí na tua casa? Tá chegando bem aí, Jair? Creuza, tá me ouvindo bem, Creuza? Tá chegando na tua casa aí, tá bem? Então tá bom. Minha avó, Lisinete, tá ouvindo bem? Glória a Deus. Seu Antônio é família, hein? Antônio Rosa. Deus abençoe a sua vida, seu Antônio, dona Sônia, em Hortolândia. Você que tá pelo YouTube, tá me ouvindo bem também? Tá chegando bem o som aí? Pessoal do YouTube, Dona Fátima, mulher de fé, lá de Ribeirão Preto. Nizane, sim, bispo, estou ouvindo bem, glória a Deus. Gente, vou pedir para você, nós já vamos fazer a oração, compartilhe essa oração de hoje, gente. Me ajuda a ganhar almas, me ajuda a evangelizar. A igreja não é do bispo Marcos, não, a igreja é do Senhor Jesus. O bispo é só instrumento, é só servo na mão do nosso Deus. Amém? Me ajude a ajudar mais pessoas. Pega o link do culto de hoje, manda lá no grupo do WhatsApp que você participa, manda para o teu amigo, manda para a tua família. Nos ajude a ajudar mais pessoas. A Bíblia diz, aquele que ganha almas é sábio. Amém? Você não está fazendo para o bispo, você está fazendo para Deus. Porque o bispo é nada mais, nada menos que servo do Altíssimo. Amém? Então vamos compartilhando aí no nome do Senhor Jesus. Eu quero entregar para você uma palavra de Deus nessa noite. Eu quero mostrar para você, eu tenho dois testemunhos, eu tenho um testemunho lá de Minas Gerais, de uma senhora que estava com um problema de tireoide muito sério, e ela foi curada. E tem um testemunho também aqui do estado de São Paulo, de cura, de milagre. Amém? Eu quero entregar para você a palavra, vou mostrar o testemunho, e depois nós vamos orar forte em nome de Jesus, profetizar a cura, o milagre, a sua bênção nessa noite, no nome de Jesus. Se você tem a sua Bíblia, se você tem aí uma Bíblia na sua casa, abra a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo de número 34, a partir do verso 2. Salmo 34, 2. Salmo 34, 2. Você que tem uma Bíblia, vamos meditar na palavra e depois nós vamos fazer a oração e declarar a tua bênção, a tua vitória nessa noite. Salmo 34, versículo 2. Achou aí na tua Bíblia? Eu estava agora à tarde meditando na palavra e estava meditando exatamente nesses dois versículos do Salmo 34, que, para mim, na minha visão, é o segredo para aquela pessoa que quer Deus trabalhando na sua vida. Bispo Marcos, eu quero Deus trabalhando na minha vida.
na minha saúde, na minha família, na minha vida em geral. Esses 2 versículos do salmista Davi mostra bem claro, de forma clara, o que eu preciso fazer para Deus trabalhar na minha vida, para Deus mudar a minha vida. Porque a vontade de Deus não é apenas te dar uma bênção. A bênção, como é que eu poderia dizer para você? A bênção é semelhante a um prato de comida. Eu dou para você um prato de comida. Você vai comer aquela comida e daqui a pouco, o que vai acontecer? Você vai estar com fome de novo. Você vai estar com fome outra vez. Deus não quer apenas resolver um problema que você está passando. Deus, ele quer mudar a tua vida. Amém? Coloca isso dentro do teu coração. Deus, ele quer mudar a tua vida. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele deu início ao seu ministério, qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? Escreve aí, gente. Qual foi o primeiro milagre que Jesus fez quando ele começou o seu ministério? Foi a cura do paralítico? Foi a libertação do endemoniado de Gadareno? Foi a cura do leproso? Qual foi o primeiro milagre que Jesus fez quando ele começou o ministério? A Nizane escreveu aqui: transformar água em vinho. Maris Angélica também escreveu aqui, a Lúcia, Dona Ana, isso mesmo, Franciele, Nair. O primeiro milagre que Jesus fez foi transformar água em vinho. Eu já ouvi pregador dizendo que o milagre de Jesus foi inútil. Misericórdia. Quando Jesus transformou água em vinho, começando o seu ministério, o primeiro milagre do seu ministério, Jesus estava mostrando o seguinte: é isso que eu quero fazer na tua vida. Mudar a tua vida de quê? Da água para o vinho. Não é melhorar a tua vida. Não é te dar uma bênção. É transformar a tua vida. Mas essa mudança, essa transformação, ela não vai acontecer da noite para o dia. Nós vivemos numa época onde as pessoas estão movidas pela pressa. E ela quer que as coisas de Deus também sejam na pressa. Não. As coisas de Deus é passo a passo. É passo a passo. Deus, ele pode mudar a tua vida da noite para o dia? Pode. Mas ele não vai fazer. Porque aquilo que a gente recebe fácil, a gente não dá valor. Por isso que é passo a passo. E o primeiro passo, para quem quer Deus trabalhando na sua vida, mudando a sua vida, é esse aqui do versículo 2. Busquei ao Senhor. Bispo Marcos, eu quero o agir de Deus na minha vida. Eu quero Deus trabalhando na minha vida. Eu quero que Deus venha mudar a minha vida. Então, a primeira atitude ou a primeira decisão
que você tem que tomar essa. Eu vou começar a buscar a Deus de todo o coração. Tem muita gente que ora, mas não está buscando a Deus. Ela está só querendo resolver o problema. Tem muita gente que recebe oração, mas ela não quer buscar a Deus. Quando a palavra mostra que o caminho para a mudança é você buscar a Deus. O que é buscar a Deus? Buscar a Deus é você se esforçar pelas coisas de Deus. É dentro de você ter uma intenção sincera. Eu quero Deus na minha vida. Eu quero Deus na minha vida. E quando eu falo de você buscar a Deus, quando eu falo de você querer Deus na sua vida, eu não estou falando de placa. Porque tem muita gente que está debaixo de uma placa, mas está longe de Deus. Eu não estou falando de religião. Tem muita gente que é muito religiosa, mas totalmente distante das coisas de Deus. Eu estou falando de um envolvimento espiritual com as coisas de Deus. De você começar a ouvir a palavra de Deus e você ter prazer na palavra, prazer nas coisas de Deus. Davi disse: busquei ao Senhor e ele me acolheu. Quando você toma a decisão de começar a buscar a Deus, não importa o que você fez ou deixou de fazer, Deus ele não vai te apontar o dedo. Deus ele não vai te censurar. Ele recebe você. Ele abraça você. Busquei ao Senhor e ele me acolheu. Ele te abraçou. Livrou-me de todos os meus temores, de todos os meus medos. O que te traz medo hoje? O que te traz preocupação hoje? O que te traz desespero hoje? É um problema de saúde? É o seu casamento? O que te traz medo hoje? Medo de acontecer o pior? É o problema com teu filho, com a tua filha? É a tua vida financeira? É o emocional? Se você tomar a decisão de buscar a Deus de todo o teu coração, Ele vai te livrar de tudo que te traz medo. Ele vai resolver o que você não pôde resolver. Eu não estou falando de uma mágica. Eu não estou falando da receita do bolo, que você põe no forno 20 minutos e está pronto. Eu estou falando de buscar a Deus. E buscar a Deus é ato contínuo. É ato contínuo. É você reconhecer que sem Deus você não é o quê? Nada. E esse reconhecimento não pode ser só teórico, não. Porque às vezes a pessoa fala até isso, sem Deus eu não sou nada. Mas ela não faz nenhum esforço para buscar a Deus. Ela quer resolver o problema. Ela quer a bênção, mas ela não quer o abençoador. Quantas pessoas que eu tenho atendido todos os dias que estão exatamente assim. A pessoa quer Deus, mas andando com o diabo. Opa, bispo, é isso mesmo. Na verdade, ela não quer Deus, ela quer o que Deus tem para dar. Sabe aquela pessoa interesseira? Tu gosta de andar com gente interesseira? Hã? Como é que é o perfil do interesseiro? O interesseiro, ele quer o teu bem ou ele quer o que você tem? Hã? O interesseiro, como é que é o interesseiro? Ele te ama, ele quer o teu bem ou ele só tá com você porque você tem alguma coisa que interessa para ele? É aquele que só tá com você. Ele não quer saber de você.
Ele não quer saber de você. A hora que você não tiver mais nada que interessa, ele chuta você. Esse é o interesseiro. Não é assim? É ou não é, avó? Esse é o interesseiro. Tem gente que é assim com Deus. Ela não quer saber de Deus. Ela quer o que Deus tem para dar, como se Deus fosse um bobo. Como se Deus não sabe de todas as coisas. Gente, Deus é amor, mas ele é justiça também. Deus seria injusto abençoar de igual maneira aquele que está sendo fiel e aquele que não quer nada. Tem um monte de gente que está querendo o que Deus tem, mas ela está andando com o diabo. Você vê, por exemplo, por que você não consegue ver daí? Às vezes eu estou fazendo o culto aqui, o sujeito está do outro lado assistindo o culto fumando. Aí depois ele diz assim, bispo Marco, por que a minha vida não muda, bispo? Ora aí, bispo, ora aí. Como se oração fosse mandinga. É o quê? Se você quer Deus trabalhando na tua vida, você tem que se voltar para Deus. E eu estou falando para você a verdade dói, mas a verdade liberta, muda a tua vida. Davi disse, busquei ao Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Eu não sei da tua vida. Eu não sei do que você está passando. Mas eu sei o Deus que eu tenho crido. Eu sei o Deus que eu tenho servido nesses mais de 40 anos. Se você tomar a decisão, não, eu vou buscar Deus. Ele vai começar a trabalhar na tua vida. E a tua vida vai mudar. Ou então a palavra é mentirosa. Hã? Eu estou entregando para você a palavra de Deus. E a palavra está dizendo, olha, eu busquei, ele me recebeu e me livrou de tudo que me dava medo. Se você buscar de todo o teu coração, o Deus que livrou Davi, ele vai te livrar dessa doença, ele vai te livrar desse desespero, ele vai transformar esse inferno que tem sido dentro da tua casa. Desculpa, é uma expressão forte, mas é verdadeira. Ele vai mudar da água para o vinho. Então, o caminho para quem quer mudança, primeira coisa, buscar Deus. Aí o versículo 5, eu falei versículo 2, né? É 34, 4 e 5. Perdão, gente. Eu errei aqui. É Salmo 34, versículo 4 e 5. O versículo 5, Davi diz assim, contemplai-o e sereis iluminados. O que é isso? Contemplai-o. Davi está dizendo o seguinte, ó, você quer que a tua vida mude? Foca em Deus. Foca nas coisas de Deus. Tem um ditado que diz assim, que aquilo que você foca, cresce. Aquilo que você ignora, morre. Escuta isso. Aquilo que você foca ali, a tua atenção, ganha força. Cresce. Aquilo que você ignora, morre. Por que que muitas pessoas, mesmo buscando a Deus, elas não conseguem vencer? Porque ela está focando no lugar errado. Ela está focada no problema. Aquilo que você foca ali, a tua atenção, vai crescer. Vai ganhar uma força tremenda. Se você vive focada no problema, o problema vai virar um gigante na tua vida. E você não vai vencer. E não dá para você focar em Deus e focar no problema, ou um ou outro. Se você focar no problema, você ignora as coisas de Deus. Se você focar em Deus,
você vai ignorar aquele problema vai morrer, você vai vencer aquele problema. Você está entendendo, sim ou não? Eu estou mostrando para você o que você precisa fazer para essa situação mudar. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Mas é o caminho para a tua vida mudar. Não é o que você quer? Sim ou não? Você não quer uma mudança na tua vida? Uma mudança na tua saúde, uma mudança no teu casamento, uma mudança dentro da tua casa, uma mudança financeira, uma mudança dentro de você. Bispo, eu quero uma mudança. Então eu estou mostrando para você. Primeira coisa, buscar a Deus de todo o coração. Segundo, foca nas coisas de Deus. Aquilo que você coloca foco, aquilo que você coloca a tua atenção, cresce. Aquilo que você ignora, morre. Tem muita gente que está focada no problema dela. Meu problema, é o meu problema, é o meu problema, é o meu problema, é o meu problema. Ela dorme pensando no problema, ela acorda pensando no problema. E segunda, terça, quarta, quinta, janeiro, ela está focada no problema. Aquele problema está consumindo ela. Quando a palavra diz assim, ó, contemplai-o, ou seja, eu vou olhar para Deus. Se você focar em Deus, as coisas de Deus, a fé, a certeza vai crescer dentro de você. E, consequentemente, se a fé cresce, a dúvida morre. O medo morre. O desespero morre. E você vence. Mas se você foca no problema, mais dúvida, mais medo, mais desespero, um montão de sentimentos que são como âncora que te puxa para baixo. Como é que tu vai vencer dessa maneira? Davi disse, contemplai-o, olha para Deus, e você vai ser iluminado. A luz de Deus vai brilhar na tua vida. E a luz dissipa a escuridão. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não vai estar na treva, mas vai estar na luz da vida. Guarda isso dentro de você. Foca nas coisas de Deus. Bispo, o que é focar nas coisas de Deus? Se envolve mais com as coisas de Deus. Se envolve mais com as coisas de Deus. Tira momento para você meditar na palavra. Para você ouvir a palavra. Não é para você ouvir o que teu ouvido gosta, não. Ouvir o que Deus tem para falar para você. Seja de oração. E quando eu falo ser de oração, não é só oração de lamento, não. De ação de graça também. Você pede muito e agradece nada. Se envolva com as coisas de Deus. Contemplai-o. E sereis iluminados. Quando eu foco em Deus, a luz de Deus vai brilhar na minha vida. Quando eu foco no problema, os demônios com treva vão vir com toda a força para a minha vida. Aí você vê por que a pessoa não vence. Como é que vai vencer com trevas? Contemplai-o e sereis iluminados. E o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Você vai parar de ser envergonhado. Quanta vergonha, quanta humilhação tu tem sofrido. Quanta vergonha, quanta humilhação você tem sofrido. O Espírito Santo está dizendo nessa noite, busque a Deus. O Espírito Santo está dizendo, olha, tira o foco do problema, foca naquele que resolve o problema. Contemplai-o e sereis iluminados. A luz de Deus vai brilhar. A luz de Deus vai brilhar na tua saúde, minha irmã. A luz de Deus
vai brilhar no teu casamento. A luz de Deus vai brilhar na mente do teu filho, no coração da tua filha. A luz de Deus vai brilhar dentro de você. E o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Ele ainda continua dizendo, clamou este aflito, versículo 6, e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Recebe essa palavra. Recebe essa palavra nessa noite. Palavra para mudar a tua vida. Busque ao Senhor de todo o teu coração. Tira o foco do problema. Eu vou repetir. Aquilo que você foca, o que você bota atenção, aquilo ganha força, aquilo cresce. Aquilo que você ignora morre. Você tem que ignorar o problema e focar em Deus. Não focar no problema e ignorar as coisas de Deus. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito. O Senhor o ouviu e livrou de todas as tribulações. Se você crê nessa palavra, toma essa palavra para o teu coração a partir de hoje. Se tem alguma coisa dessa palavra que estava faltando você praticar, começa a praticar a partir de hoje. Estava faltando buscar Deus, toma a decisão, vou começar a buscar esse Deus. Vou começar a buscar esse Deus. Tu estava focado no problema, muda o foco. Foca em Deus, a luz dele vai brilhar na tua vida. E ele vai te livrar de toda tribulação. E hoje o que é vergonha, o que é humilhação na tua vida, ele vai transformar em honra. Você entendeu essa palavra, sim ou não? Quem entendeu? Bispo Marcos, eu entendi. Eu tenho que buscar a Deus. Eu não tenho que focar no problema. Eu tenho que focar naquele que resolve o problema. Eu tenho que olhar para Deus. E ele vai tirar a vergonha e a humilhação da minha vida. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Essa é a palavra que Deus me deu para entregar para você nessa noite. Eu quero mostrar para você agora 2 testemunhos e depois nós vamos entrar em oração. Amém? Compartilhe essa oração, avisa para a pessoa, o bispo já vai orar, já vai fazer a oração da cura, já vai fazer a oração do milagre. Quem não preparou o óleo e o azeite, vó, cadê o óleo da senhora? Só esqueceu o óleo hoje, vó. Não, a vó está preparada, a vó está ligeira ali, esqueceu nada. Está preparadinho ali o vidro do azeite ali. Nós já vamos fazer a unção com óleo sobre os enfermos. Deixa eu colocar aqui esses 2 testemunhos e depois nós vamos fazer a oração. Cleusa de Bauru e Adelina de Minas Gerais. Vamos ouvir esses 2 testemunhos, deixa eu colocar aqui na tela para vocês. E depois nós vamos orar forte em nome de Jesus e aí, através da fé, declarar a tua bênção. Dona Leontina, a senhora entendeu? Focar no problema? Não, focar no que resolve o problema. Faz o que a senhora tem que fazer, o que está no teu alcance faz, o que tu não pode fazer, deixa ele fazer, ele vai fazer. Amém? Vamos ouvir esses 2 testemunhos e depois nós vamos para a oração. Bom dia, Bispo Marcos. A paz do Senhor Jesus. Paz, Dona Cleusa. Eu sou a Cleusa aqui de Bauru, vou contar o meu testemunho, Bispo. Eu estava me arrumando para ir na casa da minha filha, para vir, porque eu já estou aqui, né? E começou uma dor, de repente, no meu pé, aquilo foi travando, eu não conseguia pôr quase o pé no chão, assim, no tornozelo, mas fiquei desesperada. Entrei para dentro, peguei o olhinho ungido, ungi meus pés, molhei a mão na água ungida, pus em cima, mas não deu 5 minutos, Bispo. Aquilo desapareceu. Oh, glória. Glórias a Deus. Amém. Muito obrigado pelas orações. Deus abençoe sempre o Senhor.
E Amém. sempre ora por nós, e nós temos que orar pelo Senhor, Ora né? por Que o nós, Espírito sim. Santo sempre proteja o Senhor e sua família. Amém? Amém. Glória Muito a Deus. obrigado mesmo. Deus Dona Cleusa de abençoe. Bauru, Deus abençoe a sua vida. Oi, Bispo Marco Rosa. A paz do Senhor Jesus. Eu me Paz, chamo Adelina. Adelina, moro aqui em Minas, vou dar meu testemunho. Eu, todos os dias, eu acompanho as suas orações, a sala de oração, e hoje eu vou dar meu testemunho. Eu me deu uma alteração no tireoide, e o médico disse que eu estava com nódulo. Eu orando todos os dias com o Senhor, tomando a água consagrada, passando na tireoide. E ontem eu fui fazer ultrassom, o médico disse que eu não tenho mais nenhum nódulo Amém. na minha tireoide. Glória a E Deus. assim eu agradeço o Senhor, que faz pouco tempo que eu conheço o Senhor, mas o Senhor é um homem de Deus. Amém. Faz pouco tempo que eu acompanho as suas orações. Mas o Senhor é um homem muito abençoado. Muito obrigado, Bispo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a Dona Cleusa lá na cidade de Bauru, aqui em São Paulo. E Deus abençoe a Adelina lá em Minas Gerais. A Dona Cleusa curada, a Adelina com nódulos, e quando foi fazer novos exames não tinha mais nada. É a mão de Deus, é o poder de Deus. Amém? Se você tem testemunho de milagre, de bênção para contar, não deixe de contar o seu testemunho não, gente. Tudo que Deus faz é para que Ele seja o quê? Glorificado. Ele curou você, Ele libertou você, Ele abençoou a tua vida. Conta o teu testemunho. Quando você conta o testemunho, você está glorificando a Deus, você está ajudando a outras pessoas, porque o teu testemunho fortalece a fé de outras pessoas, e Deus, ele te abençoa muito mais. Bispo Marcos, eu tenho um testemunho para contar. Então depois você vai entrar nesse WhatsApp que está aparecendo aí, 11 972 25 3106. Você vai procurar um lugar silencioso aí na tua casa e você vai gravar o teu testemunho, o áudio. Você vai falar o teu nome, não precisa falar endereço não, só a cidade da onde você está orando comigo. E você vai falar o problema que você tinha e o milagre que aconteceu. 1 minuto e meio, no máximo 2 minutos. É resumido. Você vai glorificar a Deus. Deus vai te abençoar muito mais em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem tem o óleo, quem tem o azeite, segura aí na tua mão. Deixa eu consagrar o óleo, deixa eu consagrar o azeite para a gente fazer a unção. Nosso Deus, nosso Pai, nosso Rei, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu peço, Pai, consagre esse azeite, consagre esse óleo com o teu poder, com o teu espírito. Coloca, meu Deus, a unção de cura, a unção de milagres e a unção de causas impossíveis. Pela fé, eu vou ungir a cabeça dessa pessoa. Eu vou ungir as mãos dela. Pai, quando ela receber essa unção, que seja a mão do Senhor, que seja o poder do Senhor para fazer o milagre acontecer, para fazer o sobrenatural acontecer. Em nome de Jesus, e quem crê, diga amém. Amém? Pela fé, eu vou fazer a unção agora no alto da tua cabeça. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebe a unção de cura, a unção de milagres e a unção de causas impossíveis. Coloca o azeite no alto da tua cabeça. Unge aí, Lida, em nome de Jesus. Coloca o azeite no alto da tua cabeça. A mão de Deus toca aí na tua vida. Eu vou ungir pela fé as suas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Recebe nas suas mãos a unção de cura, a unção de milagres e a unção de causas impossíveis. Coloca o azeite nas tuas mãos. Passa as mãos assim uma na outra. Uma na outra. Recebe a unção no nome de Jesus. Quem tem a garrafa com água, gente? Quem tem aí a garrafa com água? Abre aí a garrafa com água, meu Deus, essa daqui tá cheia, cheia, cheia. Meu Jesus amado. Vamos ver aqui para não entornar. Abre aí a garrafa com água. Você vai colocar um pouquinho de óleo, um pouquinho do azeite aí. Pronto. Abriu. Abriu já, pastora. Obrigado. Coloca um pouquinho de óleo, só uma gotinha de óleo assim.
Só um pouquinho de azeite. Pronto. Fecha aí a garrafa. Quem tem foto da família, unge aí a foto da família. Quem tem foto da família, quem tem peça de roupa, unge aí também no nome de Jesus. Agita aí a água, deixa aí próximo que eu vou abençoar, que eu vou consagrar na oração em nome de Jesus. Amém? Olha para mim, povo de Deus, olha para mim, por favor. Você que tem uma dor, uma doença ou uma enfermidade, você vai colocar ou uma mão ou então as duas mãos no local da dor da enfermidade. E no momento que eu estiver orando, você vai permanecer com as mãos aí. O poder de Deus vai tocar na raiz dessa dor, dessa doença, dessa enfermidade. Vai acontecer um milagre. Bispo, eu estou aqui com a foto, bispo. Eu estou com a foto do filho, com a foto da filha. Estou com a peça de roupa. Então você faz assim. Você coloca uma das mãos no local da dor, a outra mão você vai deixar na foto. A outra mão você vai deixar na peça de roupa. Ou na roupa e na peça de foto junto. Porque nós vamos orar. Deus vai tocar na tua saúde. Deus vai tocar no teu familiar, aonde ele estiver. No teu filho, no teu marido, na esposa, no familiar. No que está representado aí na roupa, na foto. Em nome de Jesus, a mão de Deus, o poder de Deus vai tocar. E o mal vai sair. O mal vai sair no nome do Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos. Eu vou orar, eu vou estender agora a minha mão. E pela fé, eu estendo a minha mão para a tua vida. Eu estendo a minha mão para o alto da tua cabeça. Feche os teus olhos. Nosso Deus e nosso Pai. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu estendo agora a minha mão. O Senhor disse na tua palavra: imporão as mãos sobre os enfermos. Eles serão curados. Eu estou cumprindo a tua palavra, Pai. Eu estou debaixo da tua palavra. Meu Deus, eu coloco a minha mão pela fé no alto da cabeça dessa mulher, desse homem, desse jovem, dessa criança. Meu Deus, que da minha mão saia agora o teu poder, meu Pai. Que da minha mão saia fogo do Espírito Santo agora, Senhor. E entre na vida desta pessoa. Entra no corpo dela agora, Pai, do alto da cabeça até os pés. Entra, meu Deus, nos pensamentos dela. Entra no coração dela, Pai. Entra no sangue, na carne, na pele, nos ossos, nos órgãos. Meu Deus, toca agora, meu Pai, na raiz desta dor, na raiz desta enfermidade, meu Pai, e cura esta pessoa agora, liberta esta pessoa agora, faz o milagre acontecer agora, meu Pai, que dessas mãos ungidas, que dessas mãos abençoadas, que dessas mãos consagradas, meu Pai, saia fogo do Senhor, saia fogo do Espírito Santo, saia fogo do teu poder, meu Pai, e comece a tocar, meu Pai, tocar aí na cabeça desta pessoa, tocar no cérebro dela, tocar nos ouvidos, nos tímpanos, meu Deus, toca nas vistas dela agora, toca nos olhos dela agora, e toda doença, toda enfermidade vai sendo quebrada, vai sendo arrancada. Oh, meu Deus, entra agora, Senhor, entra no coração, o coração crescido, meu Pai, o coração, meu Pai, que está batendo fora do ritmo, entra agora para curar esse coração doente, esse coração enfermo. Oh, meu Deus, entra nesses pulmões agora e arranca esse câncer, arranca, meu Pai, essa bronquite asmática, arranca, meu Pai, essa pneumonia, essa água dos pulmões. Meu Deus, opera um milagre agora, Senhor. Entra nesse fígado, entra no rim, no pâncreas, no baço. Meu Deus, toca nesse estômago agora, que está, meu Deus, doente, enfermo, por conta, meu Pai, de uma gastrite, de uma úlcera nervosa. Meu Deus, entra com teu poder agora, Espírito Santo, no útero, no ovário dessa mulher, e todo mioma, todo caroço, todo
todo fibroma, todo câncer uterino, meu Deus, vai curando agora, vai arrancando agora, meu Deus, vai tocando na próstata desse homem, esse homem que está carregando um câncer de próstata, meu Pai, cura ele agora, Senhor, cura ele agora, meu Deus, toca nessa pressão arterial, toca no sangue, limpa esse sangue, meu Pai, desse açúcar alto, meu Pai, oh meu Deus, toca aí nas pernas desta pessoa, esta pessoa que traz, meu Pai, uma inflamação, uma infecção, um inchaço nas pernas, um problema nos pés, meu Pai, oh meu Deus, toca nos ossos, toca na junta, toca na coluna, toca no nervo ciático desta pessoa e vai fazendo um milagre e vai curando, meu Pai, pois a tua palavra diz, meu Senhor, que lá na cruz do Calvário, Pai, o Senhor já levou essa doença, o Senhor já levou esse caroço, o Senhor já levou esse câncer, lá na cruz do Calvário, o Senhor já levou essa doença, essa enfermidade. Então, pela minha fé, Pai, e no nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço, faz agora o impossível acontecer, faz agora o milagre acontecer, meu Pai, faz aquilo que o remédio não pode fazer, faz aquilo que os médicos não puderam fazer, opera, Senhor, opera no corpo dessa serva, opera no corpo desse servo, faz um milagre, Pai, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado. Oh, meu Deus, entra nessa casa, Senhor, entra nesse lar, meu Deus, cheio de confusão, de briga, entra no meio desse casal, meu Pai, arranca esse demônio, arranca esse espírito de separação, de ciúme, de traição, sai desse casamento agora, meu Deus, entra na vida desse filho, na vida dessa filha, entra nesse familiar, meu Pai, que está com a cabeça virada, que está no crime, que está nas más companhias, meu Deus, entra agora e arranca esse espírito da bebida alcoólica, meu Pai, esse espírito do vício, do crack, da maconha, da cocaína que está nesse familiar, esse espírito do vício, do jogo, da pornografia, meu Deus, em nome de Jesus, opera, Senhor, opera nesse casamento, opera nessa família, opera nesse lar, arranca, meu Deus, arranca todo o mal, Espírito Santo, entra, meu Deus, na mente dessa pessoa, essa pessoa que está perturbada mentalmente, desequilibrada emocionalmente, arranca, meu Deus, arranca essa depressão agora, arranca essa crise de ansiedade, arranca esse medo, esse desespero, essa aflição, esse mal, meu Deus, que está matando essa pessoa por dentro. Meu Pai, faz descer fogo do céu agora, faz descer fogo do Espírito Santo agora, da cabeça aos pés desta pessoa, na saúde dela, no emocional dela, na casa dela. Todo mal vai sair agora, todo mal vai bater em retirada agora, solta esse corpo, doença, solta essa casa, demônio, solta o emocional desta pessoa para o inferno. Eu ordeno agora todo mal, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, todo mal pela minha fé, saia! Saia! Toda dor, toda doença, toda enfermidade, sai agora! Toda ansiedade, toda depressão, todo desespero, sai! Todo mal dentro dessa casa, no meio desse casal, no meio dessa família, sai todo mal, sai e saia, em nome do Senhor Jesus, e não volte mais, e não volte nunca mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja curado agora. Seja livre dessas dores aí agora.
Esse caroço desaparece, esse mioma desaparece, esse nódulo desaparece agora. Seja curado no teu corpo e na tua alma. Eu profetizo em nome de Jesus. Recebe a tua bênção. Recebe o teu milagre aí agora. Recebe bênção para a tua casa. A mão do meu Deus toca no teu filho agora, onde ele estiver, a mão do Senhor toca nele agora, e a força do diabo, a força de Satanás é quebrada, e ele volta para casa em nome de Jesus. A mão de Deus toca na tua filha, e o mal que estava na mente dela, usando o corpo dela, cai por terra, e ela muda a partir de hoje. Recebe a bênção para a tua casa. Recebe a bênção para a tua família. Se você crê, recebe a tua bênção agora. Os céus se abrem. Os céus se abrem sobre a tua casa. Os céus se abrem sobre a tua vida. Se você crê, recebe a tua bênção agora. Recebe o teu milagre agora. Em nome do Senhor Jesus. Seja abençoada, minha irmã. Seja abençoado, meu irmão. Recebe a luz do Espírito Santo aí agora. Meu Deus te visita aí na tua casa. Meu Deus te abraça aí agora. Ele te abençoa agora. Seja abençoada. Eu disse em nome de Jesus, seja abençoada agora, minha irmã. Seja abençoado, meu irmão. Não é a mão do bispo, não, é a mão de Deus que toca na tua vida. É a mão de Deus que toca na tua casa. Recebe agora. Recebe saúde agora. Faz o que você não podia fazer. Aperta onde você não podia apertar. Move o que você não podia mover. O meu Senhor te cura nessa noite. Recebe paz no teu coração agora. Essa angústia vai embora. Esse aperto aí no teu peito vai embora. Essa tristeza vai embora. Recebe paz. Recebe paz no teu coração. Eu declaro paz aí dentro da tua casa. A briga acaba. Cessa. Cessa essa tempestade aí agora. A bonança chega. A bênção de Deus chega. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Eu te louvo, meu Pai. Eu te glorifico, Senhor. Gratidão, meu Pai. Obrigado, meu Deus, pela cura dos enfermos. Obrigado pela libertação, meu Pai. Pela restauração. Obrigado, Senhor Jesus, pelas bênçãos que o Senhor está derramando agora. Se você crê, agradece a Deus. Agradece a Ele. Eu não sei o que você pediu. Agradece. E Ele entrega na tua mão. Louve a Deus aí agora. Glorifica Ele aí agora. Se você chorar agora, não é de tristeza, é da presença. É da presença do Espírito Santo. É da luz de Deus que brilha na tua mente, que brilha no teu coração. Aleluia. Louvado, glorificado, magnificado seja o teu nome, Jesus. Fala para Ele: Senhor, eu te amo, Pai. Eu te adoro.
O Senhor é a razão da minha vida. Fala para Ele, declara para Ele. Fala para Ele assim, igreja: sem o Senhor, eu não sou nada. Mora no meu coração, Jesus. Faz morada no meu coração. Sopra, meu Deus, a tua presença nessa noite. Receba agora a presença de Deus. Receba agora o Espírito Santo. O Espírito Santo te toca. O Espírito Santo te abençoa. O Espírito Santo te fortalece. Aleluia. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vem com a tua presença, Pai. Vem, Senhor. Vem, Espírito Santo. Sopra, Espírito. Levanta os caídos. Levanta os caídos. Restaura feridas. Restaura ferida, dores antigas. Dores antigas. Vem para curar. Vem pra curar. Abre o teu coração e louva Deus agora. Canta, sopra Espírito. Sopra, Espírito. Trazendo vida. Aleluia. Trazendo vida. Junta os pedaços. Junta os pedaços. Já ouço ruídos do teu agir. Do teu agir. Oh, aleluia. Faz levantar. Canta, igreja. Faz levantar do vale. Põe de pé os ossos Põe de secos. pé os ossos secos. Com o teu poder. Teu poder. Vem restaurar. Vem restaurar. Da multidão de Da caídos. multidão de caídos. Faz, Senhor, um povo forte. Faz, Senhor, um povo forte. Marchar sobre a terra. Marchar sobre a terra. Quando o vento soprar. Quando o vento soprar. Quando o vento soprar. Vento soprar. Tudo vai se mover. Vai se mover. Tudo volta ao lugar. Tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. Vento soprar. Quando o vento soprar. Vento soprar. Tudo vai se mover. Vai se mover. Tudo volta ao lugar. Aleluia. Volta ao lugar. Quando o vento soprar. Vento Aleluia. Sopra a tua presença, Espírito Santo. Sopra o teu Espírito nessa noite. sopra, Espírito. Aleluia. Trazendo vida. Trazendo vida. Junta os pedaços. Junta os pedaços. Já ouço ruídos Já ouço ruído do teu agir. do teu agir. Faz levantar do vale. Faz levantar do vale. Põe de pé os ossos Põe de secos. pé Os ossos secos. Com teu poder. Vem restaurar. Vem restaurar. Deus, Ele está te restaurando, te abençoando nessa noite. Da multidão de caídos. Faz, Senhor, um povo forte. Faz, Senhor, um povo forte. Marchar sobre a terra. Marchar sobre a terra. Quando o vento soprar. Quando o vento soprar. Canta, quando o vento soprar. Quando o vento soprar.
Tudo vai se mover. vai se mover. Tudo volta ao lugar. Volta ao lugar. Quando o vento soprar. Vento soprar. Quando o vento soprar. Vento soprar. Tudo vai se mover. Vai se mover. Aleluia. Tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. Vento soprar. Mais uma vez. Vento soprar. Tudo vai se mover. Se mover. É o agir do Espírito, é o mover do Espírito. Ao lugar. Quando o vento. Soprar. Quando Aleluia. soprar. O Espírito Santo está passeando de norte a sul agora. Ele está te visitando. Tudo volta ao Ele está te abençoando. Ele está trabalhando na tua vida. Ele te dá a vitória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glorificado seja o Senhor, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, Jesus. Porque eu tenho certeza que o Senhor se moveu no meio do teu povo, meu Pai. De todas as partes desse país. Que o Senhor abençoou. Aleluia. Diga amém. Diga graças a Deus. Obrigado, Jesus. Fala para Ele. Obrigado, Senhor. Aplauda Ele. Aplauda o Senhor Jesus. Ao nosso Deus toda honra. Ao nosso Deus toda glória. Toda adoração. Toda exaltação. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Olha para mim agora, por favor. Deus tocou na tua vida. Eu sei que muitas pessoas foram curadas nessa noite. Muitas pessoas foram libertas. Muitas pessoas foram tocadas pelo poder de Deus. E quando o poder de Deus toca, os ossos secos criam carne, criam artelhos e se torna grande exército. Deus tocou na tua vida. Só creia no teu coração. Só agradece no teu coração. Chega de lamentar, chega de reclamar, chega de murmurar. Começa a usar a tua fé, começa a crer na promessa. Começa a crer no poder de Deus. Jesus disse, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Dona Joana, Deus tocou na tua vida. Deus te abençoou, minha irmã. Deus te abençoou em nome de Jesus. Amém? Quem está se sentindo bem depois da oração, faz assim, quem está bem. Alguém foi curado agora? Escreve aí para me saber. Bispo, eu fui curado agora. Bispo, eu fui liberto agora de uma angústia, de uma tristeza, estava um peso em cima de mim. Mas escreve rapidinho, gente, para a gente não atrasar. Sei que Deus tocou aí na tua vida. E agora, bispo, eu senti que saiu a dor, senti que saiu o mal. Eu estou bem, bispo. Muitas pessoas, elas já podem confirmar o milagre agora. Outras vão confirmar o milagre daqui a pouco, nessa noite, durante a semana. Mas que Deus abençoou. Simão, meu irmão, Ele tocou na tua vida. Ele te abençoou no nome do Senhor Jesus. Amém? Escreve aí rapidamente. Você que está bem, bispo, eu estou bem, estou me sentindo bem, não estou sentindo mais dor, não estou sentindo mais nada no nome do Senhor Jesus. Tudo é para a glória de quem? Tudo é para a glória de Deus. Tudo para honra e glória do nosso Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu já vou terminar o culto. Já vou terminar o culto para você ir descansar. Guarda essa palavra que você ouviu hoje. Buscar Deus de coração. Focar nas coisas de Deus. Elias disse assim, bispo, eu senti arrepio aqui. É o mal sendo arrancado da tua vida, Elias.
Danilo, eu senti vontade de vomitar, muita dor nas costas e nas pernas. Tu tá livre, Danilo. Maris Angélica, bispo, eu tô bem, em nome de Jesus. Bispo, eu senti tão leve, coração leve. Lisane. Amém, Lisane. Dona Fátima, bispo, me senti leve. Cuidado para não voar aí, Dona Fátima, segura aí. Deus abençoe a sua vida. Danilo, minha primeira vez aqui, estarei sempre buscando essa palavra, foi diretamente para mim. Amém, Danilo? Se inscreve aí no canal para você estar participando com a gente no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Preste atenção, gente. Preste atenção. Olha para mim aqui, por favor. Eu quero agora fazer uma oração. Eu quero fazer uma oração agora pelo teu trabalho. Eu quero pedir a Deus para abençoar a tua vida financeira. Amém? Quem aqui está precisando que Deus abençoe a tua vida financeira? Quem está precisando da mão de Deus na tua vida financeira? Eu quero fazer uma oração agora em nome de Jesus. Tá firme aí, Dona Fátima? Amém. Fica firme aí. Fica firme em nome de Jesus. Amém? Gente, olha aqui para mim. Eu quero convidar você agora para socorrer a obra. Eu quero convidar você para ajudar essa obra, para ajudar esse ministério. Como eu falei no começo do culto, a igreja não é minha. A igreja é do Senhor Jesus. Deus deu a direção para essa igreja online e para a gente alcançar milhares de pessoas. E nós vamos alcançar para a glória de Deus. Porque nós não estamos aqui para costurar roupa de anjo, mas para levar um Deus que te dá vida, um Deus que te cura, que liberta, que te abençoa, que salva a tua alma. E eu quero nessa noite pedir a sua oferta. Eu quero pedir a sua ajuda para nos ajudar, para ajudar a obra. Nessa semana, entre segunda e hoje, nós já pagamos quase R$1.200 só de ferramentas que nós usamos para manter esse trabalho da igreja online ativo, a plataforma que nós usamos, as plataformas de edição. Amanhã, nós temos que pagar o escritório de contabilidade que cuida da parte contábil da igreja, para que não tenha problema, para que esteja tudo certinho. E eu quero pedir a sua ajuda, eu quero pedir a sua oferta. Mas deixa eu falar uma coisa para você, olha para mim. Você não é obrigado a dar nada. Antes que o diabo encha já o coração de alguém, você não é obrigado a dar nada, você não tem que pagar nada. Você dando oferta, você não dando nada, eu vou estar aqui entregando o que Deus tem me dado do mesmo jeito. Você pode ver que, olha, nós começamos o culto 8 da noite. São 9h19. Agora eu estou falando de oferta e vou terminar. Por que que eu falo da oferta? A sua oferta abençoa a obra. A sua oferta torna possível com que a gente continue avançando. E eu tenho orado, eu tenho pedido a Deus, eu e a pastora, a gente tem dobrado os joelhos e pedido, Pai, levanta mais pessoas para nos ajudarem, porque hoje nós temos poucas pessoas que nos ajudam. Levanta pessoas, meu Pai, de coração aberto, de coração quebrantado, que ama a Tua palavra. Levanta anjos que vão nos ajudar para que a gente possa avançar. Para que esse trabalho que a gente está fazendo aqui para 100, 150 pessoas, a gente possa fazer para 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 100.000 pessoas. A Bíblia diz, gente, que o abismo não se farta. Enquanto a gente está aqui, tem um monte de gente indo para o inferno, precisando receber essa palavra de salvação. Quando você faz a sua oferta, você está nos ajudando a avançar com esse trabalho. E a promessa de Deus, a promessa da palavra de Deus, quando você faz a sua oferta de todo o seu coração, quando você devolve o seu dízimo de todo o seu coração, a promessa de Deus é de te dar muito mais. Provérbios 11 vai dizer assim: a alma generosa prosperará. Então você que nessa noite, se Deus toca o teu coração, nós temos aqui 110 pessoas. Se Deus toca o seu coração para nos ajudar, amanhã nós temos que pagar
só do escritório de contabilidade, mais R$ 450. E nós não temos. Se nós tivermos aqui nessa noite pessoas que podem nos ajudar, bispo, Deus me abençoou, chegou uma bênção, bispo, eu posso ajudar com 450, eu quero pagar esse trabalho amanhã da contabilidade. Bispo, eu não posso ajudar com 450, eu posso ajudar com 100, com 50. Se 45 pessoas, gente, nos ajudar com R$ 10, a gente tem essa oferta e amanhã a gente consegue pagar esse compromisso e seguir avançando. Então, se Deus toca o teu coração e você tem, você vai preparar aí agora no teu coração a tua oferta de fé, a tua oferta de qualquer valor. Bispo, eu posso ajudar com 10, eu posso ajudar com 20. Bispo, eu posso ajudar com R$ 5. Bispo, eu tenho R$ 1, eu tenho centavos. Eu não sei. Você vai abençoar a obra. E Deus vai te abençoar, Ele vai te prosperar. Bispo, eu gostaria muito de ajudar, mas eu não tenho nada para dar hoje. Fique em paz. Eu vou orar agora pelo teu trabalho. Eu vou orar agora pela tua vida financeira. Deus vai abrir a porta para você. Deus vai prosperar você. Você vai ter para você. Você vai ter para a tua família. E você vai ter também para ajudar essa obra, para nos ajudar a avançar, para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Amém? Pega na tua mão aí, se você tem aí próximo, alguma coisa que representa a tua vida financeira. Segura aí na tua mão, eu vou orar. Bispo, eu não tenho nada próximo aqui, você vai levantar as suas mãos para Deus? Eu vou orar pelo teu trabalho, eu vou orar pela tua vida financeira. Eu vou orar por você que está aqui, é dizimista. Quero orar por você que está aqui, Deus está tocando no teu coração e você quer passar a ser um dizimista dessa obra. Você quer passar a ser uma coluna dessa obra. Eu vou orar pela tua vida agora. Fecha os seus olhos. Eu vou fazer a oração e você vai pedir essa bênção. Porque o Deus que cura, o Deus que liberta, é o Deus que abre portas, é o Deus que prospera, é o Deus que abençoa financeiramente. Amém? Fecha os teus olhos. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, eu oro nesse momento, Pai, pela vida financeira de todas as pessoas aqui nessa noite. Eu oro por essa pessoa, meu Pai, que hoje ela não tem nada para dar. Ela não tem oferta para dar. Mas ela ama a obra, Pai. E ela crê na tua palavra. Eu oro, meu Deus, por essa pessoa que nessa noite o Senhor tocou, meu Pai, e ela vai enviar o dízimo. O Senhor tocou, meu Pai, e dentro do coração dela ela já separou uma oferta de amor, uma oferta de fé. Pai, não deixa faltar para ela. Que esse dízimo devolvido, que essa oferta semeada, o Senhor faça, meu Deus, voltar para ela 30, 60, 100 vezes mais. Senhor, toca na vida financeira de todo o povo aqui, meu Pai. Repreende, meu Deus, todo espírito da escassez, todo espírito da miséria, das portas fechadas, dos caminhos fechados, Pai. Abre portas, meu Pai, de trabalho para o desempregado. Abre portas, meu Deus. Abre os caminhos, Senhor. Faz o impossível, meu Pai, acontecer na vida financeira de cada uma dessas pessoas. Para que elas tenham para elas, Pai. Para que elas tenham, Senhor, para ofertar. Para que elas tenham para ajudar a obra, meu Pai. Eu peço em nome de Jesus. Eu oro, meu Deus, pelos dizimistas dessa obra. Os poucos dizimistas que nós temos, Senhor. Abençoa eles, Pai. Eu oro pelos ofertantes desta obra. Abençoa eles, Pai. E cada dízimo devolvido, que cada oferta semeada, Pai,
o Senhor faça voltar para eles muito mais. Eu oro, meu Pai, por esse novo dizimista, por essa pessoa, Pai, que o Senhor tocou nela. E ela faz um voto, meu Pai, que vai dizimar, que vai ofertar nessa obra. Prospera ela, Pai. Prospera o teu povo, Jesus, para que o teu nome seja exaltado e para que o teu nome seja glorificado. É o que eu te peço, Pai, e na certeza da resposta, eu agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê, diga amém. Amém? Em nome de Jesus, a bênção de Deus está nos teus caminhos. A bênção de Deus está no teu trabalho. A bênção de prosperidade chega sobre a tua vida, no nome de Jesus. Amém? Eu vou colocar aqui a chave Pix da igreja. Você que deseja, nessa noite, fazer a sua oferta. Bispo, eu quero mandar a minha oferta. Bispo, eu quero enviar aqui o meu dízimo, a minha fidelidade. Você vai enviar nessa chave Pix que está aparecendo aí. 11 972 25 3106. Jaciara, tá aí o Pix da igreja. 11 972 25 3106. Nessa chave Pix você vai enviar o teu dízimo. Quem tem o dízimo para enviar? Nessa chave Pix você vai enviar a sua oferta de qualquer valor e você vai nos ajudar para amanhã a gente cumprir esse compromisso em nome de Jesus. Bispo Marcos, eu não tenho Pix, eu quero fazer um depósito. Então você que não tem Pix, você vai depositar nessa conta do Bradesco, que é uma conta provisória. Quando você fizer o Pix, quando você fizer o depósito, eu vou pedir para você entrar nesse WhatsApp que está aparecendo aí. Olha aí o WhatsApp aí, é o mesmo número da chave. Você vai entrar nesse WhatsApp, você vai mandar o comprovante do dízimo, você vai mandar o comprovante da sua oferta. Por que que eu estou pedindo para você mandar? Por que que eu peço? Nós vamos pegar o seu comprovante, nós vamos imprimir, nós vamos colar no livro de oração do dizimista e do ofertante. Esse livro, todo dia, eu e a pastora Anícia, minha esposa, a gente coloca a mão e ora pela tua vida, pelo teu trabalho, para que Deus te abençoe com provisão, com prosperidade, com multiplicação, para que nunca te falte. Por isso, não deixa de mandar o comprovante para a gente poder colocar no livro da oração do dizimista e do ofertante. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Vou fazer a oração final. Termino o culto. E você vai descansar abençoado, abençoada. Amanhã, quinta-feira, 6 horas da manhã, eu venho para a gente fazer a nossa corrente diária de oração. Quem puder, ora comigo amanhã, 6 horas da manhã. Cria uma rotina, um hábito para oração. Se você puder, põe o teu relógio para despertar, 6 da manhã, ora comigo. Ah, Bispo Marco, eu não consigo acordar cedo, não, bispo. Então tá bom. Ora no horário que você puder, mas não deixa de orar amanhã junto comigo. Amém? Sexta-feira, 8 da noite, vai ser sala de oração. A próxima sala de oração, sexta-feira. E sexta-feira é libertação espiritual. É noite de quebra de maldição. Gente, convido uma pessoa para o culto de sexta-feira da libertação. Me ajuda a ganhar almas, gente. Me ajuda a evangelizar. Me responda com sinceridade. Essa sala de oração abençoa você? Abençoa a tua vida, te ajuda, te fortalece, te ensina a palavra? Quem aqui, essa sala te abençoa? Então, gente, as coisas boas a gente quer repartir. Convida uma pessoa. Se cada um aqui convidar uma pessoa, você vai evangelizar uma pessoa e vai falar para ela, fulano, ó, sexta-feira eu vou mandar o link para você entrar e participar do culto. Você vai abençoar a vida dela. Deus vai te abençoar muito mais em nome de Jesus. Tá combinado? Sim ou não? Então tá bom. Vamos agradecer a Deus. Eu termino o culto, você vai descansar abençoada, abençoado no nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos. Poderoso Deus e Pai,
No nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te louvamos, Pai. Nós te glorificamos. Nós bendizemos o teu santo nome. E nós te agradecemos, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado pela direção do Senhor nessa noite. Obrigado, meu Pai, pela palavra, pelos testemunhos, pelas bênçãos derramadas. Eu agradeço ao Senhor, Pai, pela vida de todo o povo aqui nessa noite. Eles vão sair agora da igreja online, da sala de oração. Eu peço ao Senhor, Pai, guarda a vida deles nessa noite. Guarda a casa deles. Acampa, meu Deus, os teus anjos ao redor de cada um deles. Essa serva do Senhor, Pai, que esse servo do Senhor, que esse homem, essa mulher, quando ele colocar a cabeça no travesseiro, quando ela colocar a cabeça no travesseiro, Pai, ela possa ter um sono reparador, um sono tranquilo, um sono abençoado. Pai, abençoa esse restante de semana. E tudo que essa pessoa for fazer, que aonde ela for, meu Pai, o Senhor esteja à frente, no controle de tudo, guardando, livrando de todo mal e abençoando. Essa é a minha oração. Eu peço em nome de Jesus. Ore comigo a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Amém. Que o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e a presença do Espírito Santo esteja aí na tua vida, hoje, amanhã e para todo sempre. Se você crê, diga: eu recebo, eu tomo posse da minha bênção, do meu milagre, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus, louvado, glorificado, bendito seja o nome de Jesus. Olha para mim, gente, a bênção de Deus está na tua vida. A bênção de Deus está na tua casa. A bênção de Deus está na tua semana. Declare assim comigo: eu estou abençoada, eu estou abençoado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Ó, beijo no teu coração, boa noite para você, bom descanso e até sexta-feira, 8 da noite. Fica na paz, boa noite.